Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Thiago Correia. E antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novas atualizações. E dito isso, bora para mais um vídeo. E hoje o assunto é sobre o get, post, put, delete. Tá legal? Mas antes de entrar nos exemplos práticos desses caras, vamos entender um pouco o que é o HTTP, beleza? Bom, e entendendo um pouco sobre o HTTP ele é um protocolo de comunicação utilizado entre as APIs, tá legal? Esse padrão de protocolo ele utiliza o client service, ou seja, sempre o seu cliente vai fazer uma comunicação com o servidor via requisição e o servidor vai devolver uma resposta para a nossa API via response. Tá legal? Basicamente é isso. Eu deixei um resumo bem legal aí na tela para vocês para ajudar no complemento, no entendimento do HTTP. Beleza? Agora a gente vai falar sobre os verbos que são utilizados para fazer as requisições. Então, gente, sempre que alguém falar para você verbo em API, você já vem na sua cabeça pode ver o get all, né? O get por ID que a gente conhece bastante, o post, o put e o delete. Existe outros verbos que a gente pode abordar aqui no vídeo, mas, tá? Para fim didático desse vídeo, eu vou falar só sobre os getters, o post, o put e delete. Tá legal? Bom, o get all você vai ouvir falar bastante em lista, tá? Por exemplo, vamos imaginar um exemplo hipotético aqui sobre que você precisa retornar para o seu usuário uma lista de endereço. Ou seja, você tem cadastro de 5 endereços. Tá legal? E desses 5 endereços você quer retornar tudo. Logo, isso se torna uma lista para você. Então, sempre que a gente falar em get all, pode ter sim, quase, sei lá, 99% de chance de ser uma lista. Eu não peguei nenhum caso que fosse algo diferente de uma lista, mas eu acho que isso também vai muito da regra de negócio. Mas, para o nosso cenário, no get all a gente precisa retornar uma lista. Beleza? Vamos para um exemplo bem prático disso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, eu já estou com o meu Visual Studio aberto aqui e vamos fazer um cadastro de empresa. Eu já tenho, tá? Esse projeto é uma API que eu estou desenvolvendo para o meu site. Eu vou aproveitar para poder estar explicando para vocês. Eu não vou explicar aqui a arquitetura que eu utilizei, que é uma arquitetura um pouco complexa, que é o Clean Architecture, tá? Mas eu vou focar bastante nos verbos para fixar na cabeça de vocês, beleza? Eu vou criar uma controller aqui, botão direito, adicionar, controlador, e eu vou acessar o módulo de API e eu vou clicar no controle API vazio, tá? Aqui eu vou dar o nome de endereços values, só para a gente testar, tá? Para a gente poder exemplificar. Beleza. Ele cria um padrãozinho aqui, tá legal? Um route, né? Para dizer que a rota dele é a API, vai pegar a nossa controller. Eu não vou precisar dessa API controller aqui, mas vocês vão precisar. Por que eu não preciso? Eu criei uma main controller. O que essa main controller faz? Ela já vai fazer tudo isso para gente. Ela vai, a gente já tem uma API controller, eu já estou herdando do controle base, eu tenho a questão das minhas notificações, tá? Ele faz algumas validações. Por que eu separei?
Eu deixei esse cara genérico para eu não precisar, toda controller que eu for criar, eu ter que ficar criando esses códigos aqui de notificações, tá legal? Não vem ao caso eu detalhar isso para vocês, porque o foco desse vídeo é sobre o get, o post, o put, o delete, tá legal? Vamos lá, o que eu preciso fazer? Nessa minha arquitetura, né, na forma que eu estou trabalhando, eu preciso criar um campo aqui que vai representar a nossa injeção de dependência do meu service, tá? Então, endereço service. Beleza. Gente, só um adendo aqui. É considerado uma boa prática todo campo, né, ou propriedade privada, você colocar um underscore ou um underline antes do nome do seu campo, da sua variável, etc. Beleza? Dito isso, eu preciso criar um construtor. Por quê? Eu preciso passar o meu endereço, eu vou injetar eu vou fazer uma injeção de dependências dentro do meu construtor referente ao meu service e à minha notificação. Olha, vocês não precisam se preocupar com isso agora. É porque o modelo de API que eu estou acostumado a trabalhar, que é com o Clean Architecture, precisa fazer esses caras aqui. Mas os verbos get, post, put, delete, eles vão funcionar para qualquer tipo de ambiente, tá bom? Aqui eu vou informar, eu já vou pegar esses caras aqui, eu vou copiar eles. E aqui eu não preciso do underscore. Né? E aqui eu vou colocar a minha interface de notificação de erros. E aqui, notificação de erro. E aqui eu preciso passar a minha base, que vai receber a minha notificação de erro. Tá legal? E aqui, o que eu preciso informar? Eu falo com o meu endereço service, ele recebe o meu endereço service que está aqui. Tá? Volto a repetir, vocês não precisam se preocupar com isso agora. O foco não é eu explicar para vocês como funciona a estrutura, e sim o funcionamento dos verbos da API. Tá? Bom, vamos começar com getAll, né? Que eu preciso retornar uma lista. Gente, vamos pensar assim. O seu chefe ou o seu Scrum Master, ele chegou em você e falou assim: ô Thiago, eu preciso que você me faça uma lista de endereço. Eu preciso ter um relatório de uma lista de endereço. Então, sempre que vir o retorno para você, o get, ele sempre vai retornar uma lista para você ou um objeto único. Então, você sempre vai ter que utilizar o get. Por padrão e boas práticas, nunca se utiliza o post, put, delete. Ah, Thiago, dá para fazer o post e retornar uma lista? Dá, mas não é nem um pouco boa prática fazer isso, tá legal? Então vamos informar o HTTP GET aqui, tá? E eu vou fazer um public async, porque essa minha endpoint ela vai ser um método assíncrono, tá legal? Vou informar o meu task de um action result, e esse action result ele vai esperar que eu dê um retorno de uma lista. E aqui eu vou usar o enumerable. De quem? Endereço DTO. Tá? Lembrando, gente, no vídeo passado eu falei sobre o que é um DTO. Tá? Depois desse vídeo, se você não sabe o que é um DTO, volta. Eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui da tela, para vocês dar uma olhada sobre os vídeos de DTO. Tá legal? E agora eu preciso informar o nome do meu método. Eu vou colocar obter todos endereços. Ou poderia ser getAll, tá? Isso vai aí de vocês. Eu gosto de deixar o nome de todos os campos, tá? Opa, calma aí. Obter todos endereços. Beleza. Eu não vou receber, tá? Eu não vou receber nenhuma assinatura de método, tá? Ele tá dando um errinho aqui porque não é accept.
action result, tá? Action result. E ele precisa de um enumerable. Vou usar o collection generics, né? Ele tá falando aqui. E beleza. Ele tá dando um errinho aqui porque a gente precisa informar um retorno. Porque como a gente informou que a nossa action result ela precisa de um retorno de um enumerable, ele tá falando assim, ué, você pediu um retorno, mas não tá informando? Que história é essa, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável para obter lista de endereços, tá? Eu preciso informar o await, porque esse método que a gente está trabalhando, ele é um método assíncrono. Então, por boas práticas, a gente tem que usar o await ou vai dar pau na hora de retornar a sua lista, tá legal? Então, o que eu preciso? Agora eu preciso chamar o meu service que eu estou passando na minha injeção de dependência, que é esse cara aqui que a gente criou, né? Esse campo aí privado. Então, vamos lá. Endereço service. Eu já tenho um código feito para retornar todas as listas, tá? Então, eu vou vir aqui, lista async. Opa! Lista async. E aqui eu vou dar um return, ok? De quem? Do meu var obter listas endereços, tá? Beleza, pessoal. Vamos pausar aqui para eu poder explicar para vocês. Como eu disse, eu não vou explicar como que foi feito essa lista aqui, porque ela vai entrar dentro do service vai para o repositório, acessar a camada de dados, vai aí vai fazer o retorno, né? Vai retornar para minha service, a service vai retornar para minha endpoint, tá? Eu vou deixar isso para um outro vídeo explicando como que cria essa API. Mas o que vocês precisam entender é sobre o HTTP GET, tá? Como eu falei que eu quero um retorno de lista, ele já entende que é o GET all, tá legal? Então, eu vou executar aqui, tá? Enquanto ele vai executando, na linha de baixo, que é esse carinha aqui, eu criei uma lista que eu estou indo para o meu service para ele entrar no meu repositório. E aí ele vai acessar o banco, vai retornar todos os registros e aqui eu dou um return ok passando a minha lista. Ah, Thiago, mas aí você não fez nenhuma validação se a sua lista está vindo nula ou não. Quem é responsável por esses caras são outras camadas como o service, tá legal? No controller, por boas práticas, vocês não podem deixar regras de negócio, validações dentro do controller, beleza? Tem camadas que são responsáveis por fazer isso. Então, eu vou entrar aqui agora, tá? No meu projetinho aqui. E eu vou aqui, ó, endereços values, tá? Eu vou clicar aqui, vou vir em try out e vou dar um execute. Como ele não tem nenhum parâmetro ou assinatura de método de entrada, eu vou apertar o execute, tá? A partir do momento que eu aperto o execute, ele vai ele entra no nosso controller, ele vai fazer toda aquela sequência. E notem que ele me trouxe uma lista. Apesar de eu ter um registro só, isso aqui, ó, essas chaves aqui, a abertura dela e fechamento dela aqui, indica que é uma lista, tá? A gente também vai falar sobre o post. A gente vai cadastrar e a gente vai ter 2 registros. Logo, eu vou conseguir trazer todos os registros para vocês. É que aqui eu só tenho um registro mesmo, tá legal? Então, agora vamos falar sobre o get by ID. O get por ID, ao contrário do get all, o get ID ele vai retornar apenas um objeto único para você. Ou seja, qual que é a diferença do get all para o get ID? O get all vai retornar uma lista e esse cara vai retornar um objeto pelo um código de identificação que é o seu ID. Então, no seu request via URL, você vai informar um ID. Esse ID ele vai processar, né, o servidor ele vai processar e vai retornar via response o seu objeto único. Tá legal? Então, essa é a diferença do get all e o get ID.
getAll é lista e o getPorId é um objeto único. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, só para a gente finalizar essa questão da lista, o que, que acontece? O nosso client ele fez uma requisição para o nosso servidor. É o que eu gosto de falar bidirecional. Né? Ele fez uma requisição para o nosso servidor e o nosso servidor retornou uma resposta via response. A response nada mais é o que está vindo aqui no nosso corpo aqui da nossa requisição. Tá legal? Que é as informações solicitadas. Agora, o que, que a gente tem que fazer? Agora a gente vai fazer a chamada, né, uma endpoint responsável por retornar um objeto único, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou informar o HTTP GET de novo, porém aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou falar que ele vai receber um apelido por ID, tá? E eu vou passar o tipo int nesse cara. Eu preciso também passar assim, ó, as chaves, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando pro meu HTTP GET que agora ele não vai ser uma lista. E sim, ele precisa receber um valor de entrada para retornar um objeto único. E como que eu falo que ele vai retornar esse objeto único? Eu falo que ele vai ser um public do tipo não, ele vai ser async, um task, tá? Um action result também, action result, tá? E dentro desse action result, ao invés de retornar um enumerable, eu vou retornar um endereço DTO, tá? E eu posso colocar aqui em endereço by ID ou por ID, como está tudo em português, vamos fazer tudo em português. E aqui eu preciso informar um int ID, tá legal? E aqui eu vou abrir e vou fechar as minhas chaves. Ele vai dar uma crítica aqui mesmo, porque ele está esperando um retorno, tá? E eu gosto de informar aqui que ele vai ser um from URI. Deixa eu ver aqui. URI. Deixa eu ver aqui. From. Eu não estou achando. From reader, from query, from. Eu acho que não, nesse caso eu não preciso informar. É que tem algumas versões anteriores que eu formava from URL, alguma coisa assim. Mas eu não vou precisar informar. Deixa eu ver aqui. URL provider. Mas não vou usar essa URL não. Ele já vai entender já que o parâmetro nosso de entrada é o ID. Tá legal? Beleza. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável que vai, vamos lá, carregar objeto endereço que recebe o meu await. Eu vou chamar o meu endereço service ponto obter por ID. E aqui ele espera o método responsável por consultar endereço pelo código de identificação. Quem que é meu código de identificação? É o ID que está sendo mandado via requisição pela URL. Tá legal? E aí aqui eu posso fazer uma validação, só fazendo um adendo aqui. Agora há pouco eu falei para vocês que o correto é a gente fazer validações dentro de outras camadas. Pode fazer dentro do controller? Pode. Tá? Mas regras de negócio mesmo tem que ficar em outras camadas. Porém, não é errado fazer uma validação ou outra. Tá? O que não pode ficar é aquele trocentos códigos de validação dentro da sua controller que está errada, né? Que não é uma boa prática fazer isso, tá? Então, vou colocar aqui um if, tá? Eu vou validar se esse carinha aqui ele é null. Então, colocar ele aqui por igual a null. O que eu vou fazer? Eu retorno um not found, tá? Not found. Ou seja, ele não encontrou not found, né? É uma sobrecarga do not found. Se a gente entrar aqui,
tá? Eu estou debugando, então não vai aparecer. Então já é já do .NET, tá legal? Então, se eu não encontrar, ou seja, se o meu objeto for nulo, significa que ele não encontrou esse objeto cadastrado lá no banco. Então eu retorno not found. Caso contrário, eu dou um return, ok. Ok em quem? No nosso objeto carregar objeto endereço. Beleza, pessoal? Então, vou executar aqui. Só recapitulando, então. Quando a gente forma apenas o HTTP GET igual ali em cima, né? E eu falo que o retorno a um enumerable, ele já entende que é uma lista, tá? Agora, se eu quero retornar um objeto único, eu posso dizer que ele vai ser um ID, tá? Desculpa, eu informo que ele vai receber por URL um ID, então eu preciso especificar esse cara e eu passo um ID dentro da nossa endpoint, que é o endereço por ID, tá? Aqui eu estou carregando do meu service, que vai para minha camada de data, vai acessar o repositório e vai processar essa consulta. E aí o meu servidor ele vai retornar um response para o meu repositório, que vai gerar para o meu service, e o service vai importar isso para a nossa endpoint, que vai informar para o usuário. Tá legal? Então, vamos lá. Ele carregou aqui, tá? Então, aqui, ó, endpoint, e aí aqui, ó, notem que ele já identificou por ID, tá? Então, eu vou clicar em tryout. Na nossa consulta que a gente fez, a gente tem um ID, que é o número 2. Então, eu vou informar no tryout, deixa eu fechar esse cara aqui, o número 2 e vou dar um execute. Ele tem que trazer os mesmos registros, tá? Olha lá, achou. Notem que ele não informou o conchete igual da lista, tá? Porque esse aqui é uma chamada lista e esse aqui é um objeto único. Então ele sempre vai montar dessa forma aqui para você. Então, se você informar um registro que não existe, ele vai dar um response body aqui, né, do erro, retorno 404, not found, não encontrado, e vai dar um título not found 404 para o seu usuário no caso, tá legal? Então essa é a pegada do get by ID. Ele vai retornar um objeto simples para você, o get all vai retornar uma lista de registro cadastrado na base de dados. Beleza? Bom, agora vamos para o nosso post, tá? Vamos falar um pouco sobre o post. O verbo post, pessoal, ele é para imputar informações dentro da base de dados, ou seja, para cadastrar um endereço, para cadastrar um cliente ou cadastrar qualquer coisa que foi solicitado pelo seu time, tá? Então, o que acontece? O request, eu até coloquei ali, request body, ou seja, na sua requisição, você precisa enviar no seu corpo as informações que vão ser cadastradas. Por exemplo, de endereço, você precisa mandar o seu CEP, você precisa mandar seu bairro, você precisa mandar sua cidade, o seu estado e aí por diante, conforme a solicitação aí que você quer cadastrar, né? E ele vai te retornar e esse retorno, né, o seu response, ele pode ser configurado, ou seja, você pode retornar apenas o ID ou você pode retornar o objeto inteiro para o seu cliente, tá? Então, o post ele serve para cadastrar informações na base de dados, tá legal? Como boas regras, ele é só para isso, tá, gente? Agora a gente vai falar sobre o verbo post, tá legal? Então vamos lá. O post ele serve para a gente imputar informações na nossa base de dados, ou seja, criar novos registros. Então, o nosso verbo vai ser o post, tá? Então, vocês precisam informar o HTTP post. Ele vai ser um public assíncrono. Ele também vai ser uma task, tá? Do action result.
beleza? Action Result. E vou informar o nome da nossa endpoint, que é novo, cadastrar, tá? E dentro da nossa assinatura de método, eu vou informar que os dados vão vir via body, ou seja, vão vir no corpo da requisição. Tá legal? Então, eu preciso informar um from body. Agora sim. E aí aqui eu passo o meu endereço DTO, porque eu estou utilizando as informações do endereço DTO. Tá? Então aqui eu estou criando o meu endereço DTO. E aqui eu vou abrir e vou fechar com chaves, né? Beleza. E aí aqui, primeira coisa, eu preciso fazer uma validação, tá? De negação do meu model state ponto is valid, ou seja, ele vai validar o meu objeto, né? O que está vindo na requisição. Então, eu vou fazer um return. Eu já tenho um custom response, que é algo customizado, que foi desenvolvido, tá? Do meu model state, tá legal? Então, eu mando meu model state para lá. Caso esteja tudo ok com o corpo da requisição, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um await, vou acessar um endereço service ponto novo, tá legal? Novo async, e eu preciso informar os dados que estão vindo via requisição. Note bem que eu até coloquei um texto ali, método responsável por cadastrar novos endereços. Então, se você está cadastrando um endereço, você precisa levar para o seu banco essas informações. Então, eu pego o que está vindo via parâmetro, tá? Informo aqui e fecho aqui. Tá legal? Agora eu só vou fazer uma validação, tá? Sobre se a minha operação foi válida, tá legal? E vou dar um return, return custom response, tá? Se tudo deu certo, eu faço um return do create act, beleza? Passando o name off do novo. Beleza. E aí aqui, basicamente, eu vou criar um new, passando o meu endereço DTO, o ID dele, tá? E aqui eu passo também o meu endereço DTO. Beleza, tá feito, tá pronto o nosso post, tá? Então, só recapitulando aqui, o que essa endpoint faz? Ela é responsável por cadastrar as informações no banco de dados. Então, é obrigatório informar o HTTP post antes de fazer sua endpoint, tá? Para ela identificar que esse método, ele trata-se de um verbo post, tá legal? Aqui eu criei um método assíncrono chamado novo, que eu vou receber um from body, que é o que vai vir no corpo da requisição, os dados do endereço do DTO. Aqui eu fiz uma validação para ver se o que está vindo dentro do meu from body barra corpo da requisição está válido. Se não tiver, ele vai retornar um custom response. Agora, se tudo tiver certo, tudo ok, tudo certinho, eu mando um await, né? Ou seja, aguarde enquanto o meu novo endereço assim que é processado. Então ele vai lá no meu repositório, acessa a camada de dados para inserir esses caras. E aí eu faço uma validação se a operação do novo deu certo. Se ele deu certo, eu retorno o ID cadastrado junto com o endereço do DTO. Tá legal? Então, vamos testar aqui agora, tá? Eu vou executar aqui e vamos ver se procede esse post. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Thiago, eu preciso que você faça um cadastro de clientes, de endereço. Sempre que alguém falar para você, eu preciso que você faça um cadastro
adiciona um registro na base, sempre, por toda via, vai ser um post, tá legal? Então, eu vou inserir aqui, vou clicar no tryout, tá? O ID eu não preciso, mas ele monta aqui por padrão, tá? Então, CEP 12.405, 012, vou colocar aqui Logradouro, Santa Luzia, o número eu vou colocar 123, o bairro vou colocar Aroeira, beleza, cidade vou colocar aqui, sei lá, Aparecida, e o estado de São Paulo. Quando eu apertar Execute, se ocorrer tudo bem, ele vai cadastrar esses caras no banco para mim, tá? Vejam que ele retornou, ele fez, né, a requisição, né? E aí ele voltou o retorno do ID número 3 com as informações que eu inseri na minha base. Então, se eu voltar lá atrás e retornar uma lista, ele tem que retornar o ID 2 e o 3 que a gente acabou de inserir. Então, vou dar um tryout, um execute. E vejam bem, ele já retornou os dois registros cadastrados na base. Tá legal, pessoal? Então, recapitulando, a gente falou sobre o get, que é uma lista, o get por ID, que a gente precisa dizer que ele vai receber um parâmetro do tipo int na nossa URL. E ele vai retornar no corpo do response o objeto único do endereço. O post ele serve só para imputar informação no banco, ou seja, cadastrar, inserir ou criar um novo registro, tá? E agora a gente vai falar sobre o put, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o put. O put é ao contrário do post. O post ele cadastra. O put a gente vai utilizar para alterar as informações de um determinado registro. Ou seja, quando a gente faz um put, eu gosto de trabalhar com o seguinte. No corpo da requisição, eu mando os dados que eu preciso alterar. Digamos que seu CEP é 12.570.000 e agora vai passar a ser 12.570-001. Então, eu estou fazendo uma alteração de CEP. Então, eu preciso mandar no body, né, essas informações. E também eu gosto de mandar via URL os IDs para eu verificar a integridade de ID. Se o ID do seu corpo da sua request é a mesma que está sendo enviada pela URL e também para a gente poder consultar esse registro antes de alterar. Tá legal? Para ver se esse registro existe. Então o put ele serve basicamente para você alterar os dados de um determinado registro. Tá legal, pessoal? Então o put, gente, ele serve para alterar um registro na base de dados. Então o que a gente tem que fazer? Tá? Primeiro a gente começa com http put, tá? Ou put. E o que a gente precisa informar? A gente precisa fazer um esquema tipo que a gente fez no ID. Por quê? A gente precisa receber o ID, tá? O ID via parâmetro e também dentro do corpo da nossa requisição as informações que a gente está alterando, tá? Então o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que ele vai receber um ID, tá? E que o tipo dele vai ser int. Basicamente é isso, tá? Então ele vai ser um public async também, porque ele vai ser uma endpoint assíncrona. Vou mandar um task de um action result, beleza? E também, só que eu preciso retornar o objeto que a gente está alterando, né? Que é o nosso endereço DTO, tá? E aqui você pode dar o nome do seu método de atualizar, por exemplo, editar, alterar, tá?
E aí aqui eu coloco um int id, vírgula, e eu vou informar o meu endereço DTO, tá? Vou abrir e fechar aqui. E ele vai dar erro no atualizar, porque ele precisa de um retorno, tá? Então, só recapitulando aqui. Eu criei um verbo HTTP put, informei que ele vai receber um parâmetro de entrada, chamado ID, do tipo int. Tá legal? E aqui, quando a gente cria a nossa endpoint, a gente informa o ID e no corpo da nossa requisição ele vai receber as informações do endereço, tá? Então, primeiro eu vou fazer um var aqui, obter endereço por ID, tá? Eu já explico isso para vocês porque que eu estou fazendo isso. Aí eu faço um await do meu endereço service ponto obter por ID. Por quê? Deixa eu só terminar a conclusão aqui. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Digamos que o usuário informou um ID na requisição. Por exemplo, eu preciso alterar o endereço do Thiago, mas o usuário informou o endereço número 1. Vocês viram que nos nossos registros a gente tem apenas o registro 2 e o registro 3. Não temos o registro 1, não temos o registro 4. Então, digamos que ele informa o registro 4 com as informações do body, eu preciso carregar esse obter endereço por ID, porque isso é uma forma de você verificar se aquele registro que ele informou, né, o ID que ele informou, existe na base. Tá? Então, o que eu faço? Se, tá? Eu faço uma validação aqui. Se o nosso obter endereço por ID for igual a null, o que eu faço? Eu dou um return, return de not found, tá? Porque ele não conseguiu encontrar o registro solicitado pelo usuário, beleza? Agora, a gente pode fazer uma outra validação, tá? Qual validação? Se o nosso obter, tá? Se o nosso obter endereço, vamos lá, se o nosso ID informado pelo usuário for diferente do nosso endereço dto.id, tá? Ele também vai receber uma notificação de erro informando registro não IDs divergentes, tá? Vou colocar uma frase simples aqui para não prolongar muito, tá? Por quê? Esse ID ele está recebendo via requisição e esse ID ele está vindo no corpo, então ele precisa informar. Isso é uma validação de integridades de ID. Então ele precisa falar, ó, o ID da minha requisição é o mesmo ID que está vindo no corpo. Tá legal, pessoal? Então, se for diferente, né, eu retorno uma notificação e dou um return aqui, custom response, tá? Beleza. Beleza, Thiago, mas ele passou aqui de boa, não deu nenhum erro. O que eu faço? Poxa, se você já se deu o erro, né? Melhor dizendo, se ele não deu nenhum erro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um await, tá? Do meu endereço service ponto atualizar async, tá? Que é um método que eu criei dentro do service. E quem que ele espera, né? Ele espera o meu objeto que está vindo via requisição do corpo da requisição, tá? E se tudo der certo, né? Se no meu service não identificar nenhum problema, eu dou um OK aqui, passando o meu endereço DTO para o meu usuário com as informações atualizadas. Tá? Então vamos lá, vamos recapitular de novo para a gente poder fixar. Eu informei para minha API que a gente vai ter um HTTP PUT
ele vai receber um ID e esse registro vai ser do tipo int. Montei a endpoint do tipo pública, ela vai ser assíncrona de um action result e espera um retorno DTO. Então eu vim aqui, eu faço a atualização, né? Desculpa, o nome do método chama atualizar. E aqui também, via URL, eu estou recebendo o meu ID, tá? E aí aqui eu estou recebendo o corpo da requisição, que é o nosso endereço DTO. Na linha 54, o que eu fiz? Eu carreguei o objeto único do endereço pelo ID. Por quê? Para verificar se esse registro que eu estou tentando alterar existe na base, tá? E se o meu ID que está vindo via URL for diferente do ID que eu estou mandando via do objeto da requisição, eu vou notificar o usuário que IDs diferentes, eles não podem fazer essa alteração. Se passar por esse cara, aí sim eu faço a atualização e retorno um ok para eles. Tá legal, pessoal? Então essa é a ideia do PUT, tá? A gente fazer atualizações na nossa base de dados. Então eu vou executar agora o nossa endpoint para a gente fazer alteração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse registro aqui, ó, o registro 2, eu vou copiar ele inteiro para eu não precisar ficar digitando, tá? Eu vou copiar ele inteiro, dar um Ctrl C aqui, tá? E aí a ideia é que eu venha aqui no endereços values, no put, tá? E aqui ele tem que receber por parâmetro um ID. Então, eu vou clicar em tryout, número 2, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... o certo seria a gente digitar número 2 aqui e os parâmetros que a gente quer alterar. Mas como eu já copiei, vou dar o Ctrl V aqui. Opa! Só nas informações aqui, tá legal? Deixa eu só dar uma indentada aqui. Eu quero alterar o número 2. O meu CEP vai ser final 000. E a avenida de teste, que eu vou escrever, de teste, tá? E as outras informações eu vou deixar a mesma. Eu vou dar um execute. A partir desse momento, ele vai fazer a atualização. Só que ele parou aqui no meu endereço service. Eu estava debugando. Então, vou soltar aqui o breakpoint. E aqui ele atualizou o ID 2. Agora ele tem o 12.402.000, avenida de teste. Deu certo. Para a gente ver se deu certo mesmo, a gente pode vir aqui na nossa API endereço values e vamos dar um tryout e eu quero que ele executa para mim. Então, ele retornou a nossa lista e vejam aqui que nosso ID 2, final é 00, avenida de teste. Então, ocorreu tudo bem, tá? Deu certinho. Então, recapitulando, vamos lá, que a gente precisa fixar isso na cabeça da gente aí, beleza? Aqui no meu controller, então a gente falou sobre o HTTP GET do tipo lista, o HTTP do tipo objeto único, né, que a gente precisa retornar, então a gente precisa mandar um ID, o post, né, então ele vai retornar o objeto cadastrado, o post é só para cadastrar, imputar informações na base, tá legal? E o put, que a gente precisa mandar o ID para a gente fazer uma validação de integridade de ID, e ele vai retornar sempre o nosso endereço DTO, tá legal? Agora a gente vai falar sobre o delete. E o delete, né? O delete já fala, né? Vamos deletar esse registro aí. O delete, basicamente, eu mando na minha URL o ID. E aí, quando o client fizer uma solicitação de exclusão, ele vai processar na base essa exclusão e vai retornar via response para o seu usuário que esse registro foi deletado. Então a gente precisa passar esse ID. O ID, pessoal, ele é muito importante porque ele é o código de identificação do seu registro. Ah, mas eu acho que não é legal passar o ID. Mas você precisa passar uma
uma chave única daquele registro para ele poder identificar que aquela chave pertence ao Joãozinho e não o Thiago, tá? Para a gente não fazer exclusão de registro de forma errada. Beleza, pessoal? Bom, esses são os verbos, o get por ID, o post, o put e o delete. Então, vamos para a prática. O delete, pessoal, ele é da mesma pegada que o put na montagem do HTTP, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um HTTP delete, tá legal? Ele vai ser um HTTP delete. E eu preciso informar aqui que ele vai... eu preciso passar uma chave ID do tipo int, tá? Mesmo esquema. Então aqui ele vai ser public async também, tá? Ele vai ser uma task do action result, tá legal? E eu passo o nome do meu excluir. Excluir. Beleza. Abre e fecha aqui. E aí, o que eu vou informar? Eu vou receber apenas o int ID, tá? Como eu estou usando o code first, o que acontece? Para eu excluir os dados, eu preciso enviar todas as informações para o meu repositório para que ele pegue todos os registros, que ele pega todos os dados daquele determinado registro e faça a exclusão dele. Aí você pode perguntar, mas na requisição, na URL, você está mandando só ID. E é exatamente isso, para a gente poder proteger os dados, para a gente não ficar mandando muito no corpo, tá? Então, o que eu faço? A ideia, pessoal, já que eu tenho que mandar todos os dados daquele endereço, eu faço um var consultar, vamos lá, consultar endereço por ID, tá? E aqui eu faço um await chamando o meu service obter por ID. Por quê? Dessa forma eu vou obter os dados daquele endereço por ID, que eu estou carregando ele, certo? Feito isso, eu faço uma validação se ele é nulo, tá? Pô, esse consultar endereço por ID, ele é nulo, Thiago? Se ele for, cara, vamos retornar para o usuário aí dizendo que a gente não achou. Então, vamos dar um not found, tá? Beleza. Passou para esse cara aí, deu tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu await, porque, lembrando, a nossa endpoint é uma endpoint assíncrona, tá? Então, eu vou chamar o meu service.excluir, tá? E quem que eu vou chamar dessa vez? O nosso ID, tá? Então, eu vou fechar aqui, né? E aí eu faço uma validação se essa operação foi válida, né? Então eu faço uma negação, porque ele é um método booleano, tá? E aí, se ocorrer alguma coisa, eu retorno o meu custom response, tá? Caso deu tudo certo, retorne um no content. Fechou. Beleza? Basicamente isso. Então a gente precisa validar o consultar endereço por ID. No caso, pessoal, aqui eu informei no excluir o ID, tá? Mas dentro do nosso repositório, eu fiz uma codificação que ele vai identificar esse código, esse registro pelo ID, tá? E vai fazer a exclusão dele. E aí embaixo, na linha 78, né, eu faço a validação dessa operação. O que seria a operação? Se ele conseguiu excluir com sucesso. Se ele não conseguiu, eu mando um custom response, ou seja, se ele, aconteceu algum erro, alguma coisa. Caso contrário, eu faço um return no content. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. É o meu primeiro vídeo colocando a mão na massa em código mesmo.
Desculpa se eu dei uma atrapalhada em alguma questão do tipo, mas se ficou alguma dúvida, deixe nos seus comentários que eu vou responder a todos, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço.